Fala galera, tudo bem? Rodrigo aqui do E-Bike na Trilha e hoje eu queria falar a respeito da elitização do esporte e como isso afetou o mercado de bicicleta nos últimos anos e colocar aqui as minhas opiniões, as minhas percepções a respeito desse movimento. Pessoal, para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, nunca viu um vídeo aqui meu, vou só fazer uma pontuação aqui para vocês entenderem qual é o meu nível de envolvimento com esse universo de bicicleta. Então, hoje eu estou com 45, eu pedalo desde os meus 12 e durante todo esse período, né, assim, mais no mountain bike, mais aplicado a algum nível de performance, até participando de alguns campeonatos amadores lá no interior de São Paulo, provas de XC, XCM, de downhill, que naquela época não tinha muito essa nomenclatura, né? Na década de 90, ali por volta de 94, 95. Naquela época, inclusive, nós tínhamos provas de uphill. Sim, no interior de São Paulo nós tínhamos etapas de uphill, onde era somente subida. Então eu tenho aí um envolvimento com esse universo da bicicleta bem extenso, uma história aí. E ao longo desses 20 e tantos anos aí, eu me tornei cada vez mais um apaixonado pela bicicleta e durante todo esse período eu devo ter ficado uns 3 ou 4 anos assim sem pedalar. Uma hora porque me roubaram a bicicleta, outra hora porque eu tive algum probleminha de lesão e aí fiquei um tempo sem rodar. Mas tô aí envolvido com esse mundo da bicicleta desde essa época. Então eu vi a evolução das bikes com 50 mm, freio cantilever, né? 3 coroas, 7 cogs atrás, até o que a gente tem presente hoje no mercado, que são as e-bikes. Eu acompanhei toda essa evolução de muito perto. Eu sempre consumi muita informação a respeito de bicicleta. E aí, na década de 90, ali entre 94 e anos 2000, o esporte ele era um esporte elitizado. Por quê? Porque as bicicletas praticamente eram todas importadas, a gente não tinha mountain bikes produzidas no Brasil. Tinham duas marcas que produziam bicicletas no Brasil, que era a Caloi e a Monarch. O restante das bicicletas que a gente via nas etapas de Jaguariúna, Jundiaí e por aí vai, eram todas importadas. Naquela época a gente tinha Peony, GT, Trek, Giant. Tinha algumas marcas também, a Canon dele a gente nem sabia que existia naquela época. Aí tinha algumas bikes Ritchey, né, com os quadros de cromo lá do Tom Reed. Então era um esporte elitizado, tá? Porque os bons equipamentos eram todos importados. Naquela época a gente tinha RockShox, Mag 21, Quadra 21. Aí eu tinha uma RST 360, alguma coisa assim. Na época tinha as ProShocks, que já eram suspensões nacionais produzidas. Eu tive uma, que era boa por sinal, só que naquela época a que eu tinha era de elastômero. Eu tinha que trocar as borrachinhas lá para poder aumentar ou diminuir a densidade. E é isso, e os pneus, né, 1.9, no máximo 2.0. Chegamos nos dias de hoje que nós temos e-bikes aí, né, com motores de 110 newtons e toda essa tecnologia. Bicicletas de XC de carbono que pesam 10 kg, full suspension com câmbio automático, wireless, canote retrátil wireless, toda essa tecnologia embarcada. Então eu acompanhei tudo isso. E aí, durante todo esse período, sempre houve uma certa elitização do esporte. Por quê? Porque sempre foi um esporte caro, sempre era caro ter esses equipamentos, né? Eu tinha minha primeira mountain bike propriamente dita, uma bicicleta projetada para ser mountain bike, foi uma Monarch All-Chromic, que não tinha suspensão. Depois o meu irmão comprou para mim uma RST e eu coloquei na bike. E naquela época eu usava um conjunto Altus A10 e depois eu coloquei um STX RC. E eu usei essa bike por anos, usei essa bike por mais de 8 anos. Sem problemas de suspensão, sem problema no câmbio, cubos paralaxe, enfim, bike que durou muito na minha mão. E aí, ao longo desse tempo, a gente veio
já surgiram as marcas nacionais, né? Na verdade, as marcas nacionais elas surgiram forte aí na história recente do esporte. Até 2010, 2015 a gente ainda tinha uma dependência muito forte de bikes importadas. Então, aqui na Grande Vitória, quando eu já estava aqui na Grande Vitória, que eu comecei a acompanhar um pouco esse movimento, a gente tinha aqui lojas especializadas Trek, nós tínhamos uma loja Specialized, que vendia produtos Specialized, nós tínhamos uma loja ali perto do Jardim da Penha, que vendia Gary Fisher, que inclusive eu tive uma bicicleta maravilhosa. A gente tinha uma loja também mais ali para Jardim Camburi, que eu não vou lembrar os nomes de cabeça agora, mas que também vendiam bikes importadas, mas eles atendiam mais a galera do Speed, eles eram muito fortes na galera do Speed, perdão. E aí, durante todo esse tempo, mountain bike de qualidade, mountain bike pronta para trilha, nunca foi barato. Os valores eram diferentes do que a gente vê hoje, mas nunca foi barato. E aí o que aconteceu? Trazendo agora para a história recente, durante a pandemia você teve um boom de vendas de bicicletas. A galera saiu vendendo bicicleta doida aí, porque muita gente, por causa dos problemas ali da pandemia, optaram pela bicicleta como meio de locomoção, como uma válvula de escape de estresse, aquele isolamento, aquela coisa toda. E aí você viu o surgimento aí de um mercado de bicicleta que cresceu de forma exponencial. E durante esse crescimento houve um incremento dos preços de venda bem significativo. E aí você dentro do universo de mountain bike, você tem dois cenários. O cara que usa a bicicleta de forma recreativa e o cara que usa a bicicleta focado mais em performance. Esse cara recreativo, para ele, basta uma boa bicicleta. É aquele cara que vai comprar a bike e ele vai usar aquela bicicleta por anos. Ele vai utilizar a mesma bicicleta por anos. E o cara de performance, ele vai estar sempre buscando um equipamento que traga para ele um pouco mais de ganho. Esse cara aqui é a bike de alumínio, com grupo 210, com freios hidráulicos de entrada, uma bike com a geometria um pouco mais confortável, porque ele vai fazer um cicloturismo, ele vai fazer um longão de estrada, ele vai passear, vai tirar foto nas cachoeiras, vai fazer aquele rolê com os amigos no final de semana. Esse cara aqui, que é o mais de performance, é uma bicicleta mais agressiva, tem que ter bike fit, carbono, peças de câmbios mais profissionais, grupos mais caros e tal. E a gente viu um crescimento dessa galera recreativa e uma diminuição dessa galera de performance. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço muita gente que pedala, eu sou um cara recreativo. E eu conheço muita gente que já fui um cara de performance, hoje eu sou um cara recreativo. E aí eu vi muita gente que gostava de performar em cima da bike. Eu estou falando aqui de mountain bike, tá galera? Porque speed não é muito a minha praia. E eu vi muita gente aqui abandonando, alguns migrando da performance para a recreação, como foi meu caso, mas o meu foi um pouco mais para trás. E eu vi muita gente aqui de performance também simplesmente abandonando. Aqui na recreação a gente viu muita gente também abandonar. Então, o mercado consumidor, o mercado consumidor, ele se ajustou. E os estoques das lojas totalmente abarrotados de bicicleta a preços muito altos. E esse mercado se mexeu. Boa parte de que estava aqui migrou para cá e boa parte que estava aqui simplesmente deixou de andar de bicicleta e colocou essa bicicleta para vender nas plataformas de produtos usados. Então, e aí você olha o histórico aí de crescimento, de desenvolvimento das marcas, Scott, Trek, Cannondale, as grandes marcas aí do mercado, que a maioria dos ciclistas já conhece, e você vê um salto de preço dessas bicicletas nos últimos anos que muitas vezes não tem qualquer justificativa assim, mais econômica. Ela é uma estratégia de precificação das empresas baseado no que eles acham que o mercado ia absorver. Então você entra numa loja de bikes mais
pouco mais especializada, e você vai encontrar lá facilmente bicicletas de 50 mil reais. E assim, gente, 50 mil reais uma bike é para pouquíssimos aqui no Brasil, é para pouquíssimos. Eu vou falar um pouquinho aqui do mercado aqui que está à minha volta, que eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Tem algumas lojas aqui na região. Dificilmente você vai entrar numa loja aqui da região e vai ver no showroom. Vou falar da Specialized. Dificilmente você vai entrar numa loja aqui da região e vai ver lá no showroom 4 ou 5 Specialized S-Works, Epic S-Works, topo de linha, lá no showroom disponível para venda. A maioria dessas bicicletas são vendidas aqui na região por encomenda. Por quê? Porque para o lojista não compensa ter uma bicicleta daquela no showroom, porque ela vai ficar ali mais de ano para vender. E no final ele vai ter que dar muito desconto para vender aquela bicicleta. Por quê? Porque os preços, na minha visão, os preços estão errados. Os preços estão errados. Você pega uma bicicleta Specialized, topo de linha, e ela está custando 100, 110 mil, eu não sei precisar, mas eu sei que é nessa faixa. 100, 110 mil, gente, 100, 110 mil reais uma bicicleta é um valor assim que é realmente para não vender. Mesmo aquele ciclista que gosta de performance, que tem poder aquisitivo, que tem grana para isso, o cara vai refletir muito, ele vai racionalizar muito. Porque você comprar uma Specialized S-Works, pagar 110 mil nela, você usar ela 2 ou 3 anos, e você vender essa bicicleta daqui 3 anos, você não vai conseguir 60 mil reais nessa bicicleta. Não vai. Se você conseguir vender bem, você vai conseguir aí uns 55, vamos lá, 60 mil reais. Você vai perder aí 40, 45 mil reais, né, de desvalorização nesse equipamento. Quem que tem essa disposição de comprar uma bicicleta de 110 mil, dá para comprar um carro zero com isso, e perder 40 mil reais em 3 anos de uso desse equipamento, né? Além do que, um equipamento desse, ele exige um nível de manutenção, que também é um problema que eu falo aqui no vídeo aqui, aproveitar, que é a questão da manutenção. Hoje, se você pegar uma bike dessa e levar um mecânico especializado, um cara que tenha ferramental, que tenha conhecimento para mexer numa bicicleta dessa e não espanar parafuso, não quebrar as peças dela durante a manutenção, ele vai te cobrar R$1.000, R$1.100 de revisão numa bicicleta dessa. Um cara que performa com uma bicicleta dessa, ele tem que fazer uma revisão nessa bicicleta no mínimo de 3 em 3 meses. O cara que treina mesmo, o cara que pedala, faz trilha, lama, chuva, o cara que treina, independente da situação, ele está ali treinando para poder fazer a planilha dele, performar e tal. O cara tem que fazer uma revisão de 3, no máximo, assim, arrebentando de 6 em 6 meses. Então, durante 3 anos, você coloca aí que esse cara vai fazer pelo menos 6 revisões. R$1.100, bota R$1.000 cada revisão. Suspensão, balança, brine, tudo mais, né? Troca de tubeless. Bota aí. R$6.000. Então o cara tá perdendo 40 da bike, mais 6 de manutenção, né? Tranquilamente, mais pneu também, que tá, pneu aí, bons pneus aí estão custando 600, 700 reais, os pneus de performance, né, que essa galera usa. Então o cara vai perder 50 mil reais aí durante 3 anos de uso desse equipamento. É uma coisa muito fora da realidade brasileira. Aí, na outra ponta, você tem a galera recreativa, né, que não consome essas bikes. Então, aqui na Grande Vitória, por exemplo, você não vê mais as lojas com essas bicicletas topo de linha no showroom. Você só compra por encomenda. Você tem que buscar todas as informações a respeito da bike na internet, chegar lá para o lojista, negociar o valor e encomendar a bicicleta, porque ele não tem pronta entrega. Dificilmente ele vai ter a bicicleta pronta entrega, porque não vende. A bicicleta vai ficar mais de um ano ali, parada no showroom ali, ele não vai vender. E quando ele vende dando os grandes descontos. Tenta ali esconder, tenta ali, né, deixar por baixo ali, mas a gente acaba sabendo, que a gente vai conversando com as pessoas no pedal ali e tal. E aí o cara vende com muito desconto. Recentemente a Specialized fez uma promoção de 50 anos, né? E você viu algumas bikes aí Specialized, eu fiquei muito atento às bikes elétricas, bons descontos, né? Bicicleta de 42 por 35. A pessoa, porque é promoção de 50, não é só isso. Eles aproveitaram esse gatilho dos 50 anos
para desovar um pouco o estoque, porque as bikes estão todas paradas nas lojas, não está vendendo. Não é que não vende nenhuma, obviamente, você pega cidades como São Paulo, Belo Horizonte, que tem um número de pessoas ali com alto poder aquisitivo maior, porque as cidades são muito grandes, esses caras vendem. Mas saiu desses grandes centros urbanos, São Paulo, Belo Horizonte, vai para a cidade interior e vê se está vendendo. Não vende. O cara vende uma por ano e olha lá. Então eles aproveitaram essas promoções para desovar o estoque e dizer assim, ó, estamos vendendo barato assim porque é a nossa promoção de 50 anos. Nós não estamos baixando uma bike de 45 para 37 porque a gente pode, a gente tem folga para fazer, não. Nós estamos fazendo porque nós queremos dar um presente para você, consumidor, que comemora aqui junto com a gente, com a marca 50 anos Specialized. Então, pessoal, os preços vão se corrigir. Eu acredito muito que os preços vão se corrigir. E eu acho que tem umas coisas aí no mercado que precisam ser revistas. Então, principalmente a precificação das bikes aqui no Brasil. A gente sabe que a carga tributária de importação das bicicletas no Brasil aqui não ajuda absolutamente nada os distribuidores e lojistas. Mas a gente precisa rever esses preços. Por quê? Eu acredito que o mercado de mountain bike no Brasil ele vai começar a encolher cada vez mais. Aqui na Grande Vitória, as grandes lojas aqui, as boas lojas de bike, estão focadas em vender e-bikes de uso urbano, essas bicicletinhas de uso urbano, de pedal assistido de uso urbano, que as pessoas estão usando para se locomover nas cidades. Você vê o marketing dessas lojas todos focados nisso. Por quê? Porque mountain bike mountain bike e e-bike para trilha mesmo, assim, de um padrão um pouquinho mais elevado, do nível de qualidade um pouco maior, não está vendendo. Os caras não estão vendendo. Então, essa elitização do esporte, ela sempre existiu. Isso não é de hoje, né? O mountain bike sempre foi um esporte caro, desde lá da década de 90, quando isso começou aqui no Brasil. Sempre foi um esporte caro. Isso não é de hoje. Só que naquela época, você tinha uma proximidade maior entre poder de compra e preço das bikes. Tanto que eu pude ter uma, e longe de ser de uma família rica, né? Eu era um classe média padrão. Então, naquela época, meu pai ele tinha uma proximidade ali entre o poder de compra dele e uma bicicleta razoável para mim pedalar. Era uma bicicleta boa, apesar de ser uma Monarch, era uma bicicleta boa. Que a gente associa que Monarch e Barra Forte, só bicicleta simples, mas naquela época a gente tinha era a Monarch Alchromole, que é a que eu tinha, e a da Caloi era a Caloi Aluminum, né? Então, mas hoje, esse poder de compra e os preços das bicicletas se afastaram muito. Você vê hoje bicicletas nacionais de entrada no mountain bike, assim, aquela bicicleta mínima para você fazer uma trilha, com o mínimo que presta ali para você fazer uma trilha, custando 6, 5, 6, 7 mil reais. Bikes nacionais. Quando você põe um quadro de carbono, um grupozinho SLX ou um Ranger X, uma suspensão ar que funcione de verdade, que tenha um ajuste de verdade, essa bike ela já pula para 12, 13 mil reais, né? Então 12, 13 mil reais numa economia em que o poder de compra está sendo corroído pela inflação ano após ano, a capacidade de compra dessas bicicletas está diminuindo cada vez mais. Aí alguns corajosos, por exemplo aqui no Espírito Santo, a gente sabe de alguns bancos que oferecem linha de crédito, financiamento para você comprar a sua bike. Mas quem que tem... Se você racionalizar o seu dinheiro, você não compra, porque você vai pagar juros e você tem a desvalorização da bicicleta. É muito dinheiro que você perde nessa jogada, é muito dinheiro que você deixa na mesa. Então a grande maioria das pessoas acabam optando por não fazer isso. Só os mais emocionados, aquele cara que tem um objetivo de ter aquela bicicleta, é o sonho da vida dele ter aquela bicicleta, ele vai lá e realiza. Que também não está errado. Racionalmente falando, ele não está tratando o dinheiro dele como deveria, mas também não está errado. Afinal das contas, a realização também faz parte da vida. Nem tudo que você quer realizar na sua vida é racional. Muita coisa é emocional, mas vai te fortalecer, vai te trazer confiança, enfim, vai deixar você mais satisfeito com a vida. Então, essa elitização da bicicleta, o pessoal fala muito, eu tenho visto uns vídeos aí, o pessoal falando, porque as bicicletas, né, ficaram elitizadas e tal. Não, sempre foi. Ciclismo sempre foi um esporte caro, desde a década de 90. A bicicleta nunca foi barata no Brasil.
Só que agora o nosso poder de compra e a precificação dessas bicicletas está se distanciando cada vez mais, né? E as marcas também estão subindo o sarrafo dos preços. Eu acompanho, eu tenho muita referência os preços lá dos Estados Unidos, na Europa. Bicicletas que há 5 anos atrás custavam 4, 5 mil dólares, hoje as bikes custam 10. Elas dobraram de preço lá nos Estados Unidos. Muitas bikes dobraram de preço nos últimos 5 anos lá nos Estados Unidos. Se você pegar o histórico dos preços das bicicletas, elas dobraram de preço. Obviamente que nesses 5 anos surgiram tecnologias que não existiam, né? Como os canotes wireless, câmbio wireless, suspensões com sistema de inteligência artificial ali para abrir e fechar a válvula, como a CID, né? Que tem aquele sistema. Não existia essa evolução das suspensões que nós temos hoje, não existia essa evolução de materiais que nós temos hoje. Obviamente isso incrementa um custo na produção dessa bicicleta, porém você teve um crescimento aí do preço das bicicletas nos últimos 5 anos assustador. Eu tenho uma referência muito interessante. Um conhecido aqui de Vila Velha, ele comprou uma Specialized Enduro Comp Carbon na época, quando tinha uma loja Specialized aqui perto da minha casa. Eu lembro como se fosse hoje. Ele pagou 15 mil reais na bicicleta. Era uma Specialized Enduro naquela época, né? Ainda ela já era em 7,5. Não, ela era Aro 26 ainda. E eu lembro como se fosse hoje, que a gente andava muito, né, junto, era muito próximo. Ele pagou 15 mil reais. A mesma bicicleta hoje, obviamente, que tem melhorias de tecnologia, mas a bicicleta é muito parecida com o que tem hoje no mercado. Mudou a geometria e tal, mas os materiais, algumas coisas, são bem parecidos. A mesma bicicleta hoje você não compra por menos de 70 mil reais. Né? Então, esse aumento de preço, principalmente a renda do brasileiro não acompanhou. Longe disso. A renda do brasileiro está fazendo assim e os preços das bicicletas estão fazendo assim. Estão se afastando cada vez mais. E isso, obviamente, afeta o mercado. Hoje, a coisa mais comum que tem é você entrar na loja e ver somente bicicletas de entrada para vender. Dificilmente você vê no showroom de uma loja 8 ou 10 bicicletas topo de linha ali para vender. Os caras só têm bicicleta de entrada nas lojas. Entrada e aquela mountain bike um pouquinho melhor, assim, chegando ali no intermediário para oferecer para aquele cliente que está querendo uma coisinha um pouquinho melhor, perdão. Então, pessoal, sempre houve essa elitização do esporte. O mountain bike sempre foi caro aqui no Brasil, sempre. Então isso não é de hoje. O que acontece é que as marcas subiram muito o preço das suas bicicletas de forma assim muito agressiva, na minha opinião, e a renda geral do brasileiro nos últimos anos só vem caindo. Então elas estão se afastando e isso está afetando o mercado de bike. Como as marcas não conseguem alterar o microambiente do país ali, no caso do Brasil, fazendo o poder de renda do brasileiro aumentar, elas vão ter que corrigir esses preços se elas quiserem continuar vendendo no Brasil. Até um certo ponto elas vão corrigir, de um ponto para baixo elas vão preferir deixar de vender aqui no Brasil, e aí a gente só vai ficar com essas marcas nacionais como Odd, Sense, Audax, né? Então é isso que eu queria falar aqui no vídeo, e eu acho que nós temos que, como consumidores, a gente tem que racionalizar um pouco as nossas decisões, e a gente tem também que prestar atenção que algumas marcas, elas se aproveitam de determinados momentos aí da sociedade para subir os preços de forma meio aleatória, não tem justificativa, né? Não é que meu custo de produção aumentou 10%, eu vou aumentar o preço da minha bicicleta em 12%. Não, o custo de produção do cara aumentou 10%, ele vai lá e aumenta o preço da bicicleta em 40%. E aí o mercado acaba, um mercado apaixonado, sedento por bicicleta, o cara que é apaixonado por bicicleta, o cara que vive bicicleta, respira bicicleta, ele tenta se convencer de que aquilo é normal e ele vai lá e compra a bicicleta. Mas a grande maioria das pessoas já não estão se convencendo mais. Elas estão caindo na realidade, deixando de comprar essas bikes e até mesmo parando de pedalar, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.